Nós vamos aprender nessa noite que nós precisamos suportar o processo se nós queremos vivenciar o projeto. Amém? E a Bíblia diz assim: Saul e seus homens se foram em busca dele. Dele quem? Davi. O que anunciaram a Davi que desceu aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul seguiu Davi para o deserto de Maom. Ou seja, Saul, rei de Israel, perseguindo Davi, que ainda não era rei. E Saul ia desde o lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte, ou seja, aquela fuga de gato e rato, o gato atrás do rato e o ratinho fugindo. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles, para aprisionar, matar Davi. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi. Ou seja, a mensagem era que os filisteus estavam invadindo Jerusalém, uma parte ali de Israel. E aí Saul voltou com os seus soldados para defender o acampamento. E foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Bom, irmãos, a Bíblia, ela é cercada de propósitos. Ela é cercada de sonhos. Ela é cercada de pessoas que sonharam, mas não conseguiu obter em sua vida aquilo que elas sonharam para a vida delas. A Bíblia, ela é cercada de processos. Não é processos jurídicos, mas são processos que aqueles homens da fé e aqueles mártires vivenciaram para que o propósito, o plano de Deus se cumprisse com sucesso na vida deles. Eu quero dizer, nós queremos dizer nessa noite que Deus tem sonhos, propósitos e sucessos para a vida da sua família nessa noite. Amém? Vocês estão aí nessa noite? Senão eu paro. Se não tiver ninguém, eu paro, a gente prega outro dia. Deus, nós falamos isso na semana passada, tem algo novo para cada um de nós. Por mais que não pareça. E aí a gente vai entender esse processo. Mas Ele tem coisas novas nas nossas vidas nesse ano de 2021. Eu sei que aos olhos naturais, aos olhos humanos, eu sei que é impossível pelo que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas que são impossíveis para Deus que são impossíveis para o homem se tornam possíveis para Deus. Então nós queremos dizer que nessa noite a sua causa já está ganha. Aleluia! Amém? Amém! Amém? Amém! Glória a Deus. Mas vai depender de mais de você do que de Deus. Primeiro a gente adoça, depois a gente coloca uma pitada de fel para saber se nós estamos prontos a viver o propósito de Deus. Nós acabamos de ler um relato na Bíblia de que, bom, eu não queria muito voltar para contar a história da queda de Saul, mas
Eu vou tentar ser breve com essa queda para que a gente entre na palavra. Bom, Saul desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E aí Saul se arrependeu? Não, ele teve remorso por ter pecado contra o Senhor. E aí ele decidiu sacrificar. E daí, depois desse tempo todo, Deus vira para Samuel e fala para Samuel ir na casa de Jessé. E, nossa, estou lembrando os nomes. E Jessé, lá junto com Samuel, iam fazer um banquete, sacrificar. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, um dos filhos de Jessé será o novo rei de Israel. E aí Samuel, lá, com a visão que Deus deu a ele, a visão, não foi nem visão, com a voz de Deus, falou: esse aqui é o meu escolhido, aquele que está cuidando das ovelhas, aquele pequenininho, esmirradinho, aquele chamado Davi. E aí o Senhor, preste atenção num detalhe: podem arrancar tudo de você, mas a única coisa que não vão te tirar é a unção que Deus derramou sobre a cabeça de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Podem te perseguir, tentar te matar, roubar teus sonhos, te entristecerem, podem caluniar contra você, te acusar, podem tentar te escravizar, mas se Deus derramou a unção sobre a sua cabeça, vão tomar tudo de você, até a roupa do corpo, mas a única coisa que não vão tirar de você é a unção, porque essa unção que você tem, ela não é minha e não é daquele que está sentado à sua direita, nem da sua esquerda, nem sua que está aí nos assistindo, mas essa unção é de vocês. Amém? Então Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, e ali ele consagra Davi ao rei de Israel. Só que ele foi consagrado pelo Senhor, que é o mais importante. Mas faltava fazer toda aquela festa de consagração para Davi. Só que Davi, ele se recusava a assumir um trono aonde existia um outro rei que era dono daquele trono pelos homens, mas o Senhor já havia rejeitado. Só que aquele homem, Saul, ele começa a enlouquecer, a ficar perturbado, talvez por espíritos malignos. E aí lembraram de um menino que estava lá no campo, que já era rei, e chamaram aquele menino para que ele pudesse tocar a harpa, para que Saul pudesse descansar. E todas as vezes que Davi tocava, a Bíblia diz que Saul desarmava, descansava. Só que aquele menino começou a crescer, a se tornar um homem, e as proezas das conquistas de Israel começaram a vir sobre Davi, que ainda não era rei. Saul então entendeu tudo aquilo e percebeu que antes que alguém, preste atenção aqui nos dedinhos, supostamente roubasse o seu trono, que ele não tinha mais trono, o Senhor já tinha rejeitado Saul, ele precisava matar, acabar com a vida desse homem. E aí Saul começa a tentar investigar, ele começa a investigar quem poderia ser esse homem que tinha sido consagrado a rei. E esse homem estava bem do lado dele, servindo o próprio Saul, que era Davi. Mas num determinado momento, Saul descobre que Davi era o novo rei de Israel. E nós acabamos de ler aqui algumas partezinhas que fala justamente de perseguição. Saul então por várias vezes prepara armadilhas, situações para Davi morrer, para que ele pudesse continuar no trono. Mas Saul esqueceu de um detalhe, que a unção já não estava sobre ele, estava sobre Davi. E aquele que tem a unção de Deus é guardado pelos anjos do Senhor. Aleluia. Maravilha, né?
Deus então prometeu, Deus tinha um propósito, e Deus entendeu que Davi não poderia morrer, que Davi ainda precisava assumir o trono. E quando eu estava lendo isso, eu comecei a compreender, e no meu coração Deus falava sobre propósitos. Quem aqui tem propósito na vida? Levanta a mão assim, levanta a mão assim, bem bonita assim, bem linda assim. Todo mundo tem propósito na vida. Quem aqui crê que Deus tem propósito na vida de vocês também? Levanta a mão. Deus tem. Então fala assim pro teu irmão: Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Que bom, né? Que palavra gostosa de ouvir, né? Oh, glória. Propósitos, que mais? Promessas. Eu tenho a unção de Deus, e é por isso que o inimigo se levanta contra mim. Mas será que você tem suportado o processo para receber o propósito? Eu gosto assim, que nem barata, ela morde e assopra. Eu assopro e mordo. Eu faço o contrário. Sabe o que eu entendo nisso tudo? Que só vive o propósito de Deus quem suporta o processo. Você só vai viver o propósito se suportar o processo. Você está disposto a suportar o processo que Deus tem na sua vida? Hã? Sabe por quê? Porque você deve estar se perguntando assim: pastor, eu estou vivendo momentos de crises, de adversidade, de ansiedade. Porque agora tem aquela doença da ansiedade, né? Como é que é o nome? Doença do pânico, crise de ansiedade, enfim, não gosto nem de falar dessa doença. Tudo está tão difícil. Está difícil. Sabe por quê? Porque toda crise, tudo que falam de você, tudo que fazem contra você, todas as perseguições, todas as injúrias, as blasfêmias contra você, faz parte de um processo para um grande propósito. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu comecei a compreender que se não houver um processo, eu não viverei um propósito. Se eu não quero passar pelo processo, Davi precisou passar pelo processo. Ele não queimou etapas. Ele fugiu, ele se escondeu, ele chorou. Ele pensou até em abandonar, falar: Senhor, por quê? Não foi, pastor? Por quê? O Senhor me levantou a rei. Por que eu sou fiel a Ti? Não é as perguntas que nós fazemos a Deus? Por que, Senhor? Eu sou tão fiel a Ti. Por que eu estou passando tudo isso? E aí eu começo a compreender porque é tempo do Pai apertar. O Pai está apertando. E Ele vai te apertar de uma forma, Ele vai te espremer de uma forma que você vai entender lá na frente que você não foi apertado à toa, você não foi espremido à toa. Você foi apertado e espremido porque havia um projeto. E dentro desse projeto há um propósito. E dentro desse propósito há um processo. Olha só. Projeto, propósito e processo. Davi viveu o propósito porque ele suportou o processo. Continuando o que nós lemos dentro do próprio ali, e Saul e seus homens foram em busca dele. Olha o processo que Davi teve que enfrentar.
E anunciaram a Davi que desceu aquela penha e ficou no deserto. Davi ficou onde? Davi ficou onde? Então você não vai falar que Davi ficou no deserto. Você vai dizer assim: Davi ficou no processo. E Davi ficou onde? No processo. E você está onde? No processo. Você está onde? No processo. De um que chegará a um Projeto. Aplauda o Senhor novamente. Ele estava aí sendo incluído aos projetos de Deus. Cara, é tremendo porque o negócio anda tão estranho, tão apertado, né, meu presbítero? Anda tão ruim, anda tão mal das pernas as coisas, sabe? Nós somos um povo que somos perseguidos. Eu não falo os cristãos, não estou falando do crente, mas eu falo no todo. A gente pega os grandes homens da Bíblia, como Noé, né? Zombaram de Noé por causa da arca, perseguiram Davi por causa do seu reinado, jogaram José na cisterna por causa de projeto. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. E aonde está o seu processo? No deserto? Na fornalha? Na cova? Não se importa. Não se importe com isso. Sabe por quê? Eu vou repetir novamente. Quem tem a unção de Deus, Deus não abandona. Deus não permite que a pessoa ande sozinha. Não é maravilhoso isso? Ei, lembra de Moisés? Senhor, não me faça naquele lugar se a tua presença não for comigo. E aí Deus fala o que para ele? Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou passar por você. Você vai ver só minhas costas, não vai me ver de perfil, vai me ver só por detrás, só por trás. Mas não se preocupa não, porque eu estou diante da tua presença. Sabe o que significa eu estou diante das suas adversidades? Eu estou diante do seu processo. Talvez o Senhor te colocou nesse processo. Existia um plano. E sabe qual é o mais incrível disso tudo? É que você já fazia parte desse plano. O próprio Jesus, ele veio por um propósito. Ele estava incluso no propósito. A humanidade? Não, pastor, ele veio para salvar a humanidade. Não, não. A humanidade fazia parte do processo de Jesus. Havia um propósito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, propósito, que deu seu Filho unigênito, único Filho, propósito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia um propósito maior do que o projeto que era o sofrimento de Jesus. O processo de Jesus foi ele ter que pregar, foi ele ter que ficar 40 dias e 40 noites no deserto, foi ele precisar ser acusado, chamarem ele de blasfemador, de mentiroso, tudo por conta de uma humanidade. Então significa que acima da salvação, acima do processo, estava o projeto de Deus. Amém. Que era justamente a salvação.
e não os homens. Era a salvação de uma humanidade, porque nós não estávamos no tempo de Jesus, mas nós somos salvos em nome de Jesus. Você consegue compreender que o processo de Jesus foi ele lidar com aqueles escribas, com aqueles fariseus, com aqueles falsos pastores, com aqueles falsos profetas? Jesus passou pelo processo. Ou seja, Jesus estava sendo esmagado pelo sofrimento, pelo motivo único no qual Deus tinha um projeto para os seus sofrimentos. Pastor, tu quer dizer o quê? Que sofrer é bom? Claro que não. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Processo da salvação. Processo do projeto da salvação. Ei, se você não quer pagar preço, você está no lugar errado. O Evangelho é para quem quer pagar preço. O Evangelho é para quem quer renunciar. O Evangelho é para quem quer abrir mão da sua própria vida para viver uma vida em Cristo Jesus. O Evangelho não é um Evangelho que as pessoas pensam e acreditam que eu estou no Evangelho e vou ser rico e vou ser abençoado de uma forma onde eu vou ter casas, carros na garagem e vou ter o melhor casamento do planeta e a melhor esposa do planeta e o melhor marido do planeta e mais bonito e mais lindo. Não é isso não, meu irmão. Se você não está disposto a sacrificar o seu eu, você não está disposto a participar, a caminhar pelo processo da salvação. Existe um processo que te inclui dentro desse projeto. Sabe por que Deus te fez viver? Sabe por que você está aqui hoje? Porque existe uma promessa e ela precisa se cumprir na tua vida. É por isso que você ainda não morreu. É por isso que nada ainda te abateu. Porque existe um propósito, um projeto, existe um sonho, existe uma promessa na sua vida. E ela não vai e você não vai morrer enquanto ela não se cumprir na sua vida. Entenda o processo. Compreenda esse processo. Sem processo não haveria propósito. Não tem como. Se não tem processo, não tem propósito. E você conhece alguém que vive uma vida sem propósito? Outro dia eu conversava com a minha esposa, eu não sei, eu conversava com algumas pessoas, eu nem me lembro mais com quem eu conversava, e nem lembro também se foi ontem, anteontem, eu não me lembro. Isso não importa. Mas eu me lembro do que aconteceu, eu acho. Eu me lembro que a gente conversava, e aí a gente falava assim, nossa, a gente só olha para a matéria-prima final, completa. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa precisou viver, vivenciar, trabalhar, ralar, chorar, correr atrás para chegar aonde chegou. E aí as pessoas têm a mania de olhar assim, um exemplo para a tua vida e falar assim, nossa, olha como é que ele está mudado, olha como é que ela está mudado, olha como é que eles são transformados, olha o que Deus fez na vida deles. Mas não foi assim do dia para a noite. Se você está aqui nessa noite pela primeira, segunda, terceira vez, achando que Deus vai te transformar de uma hora para outra, Ele não vai fazer isso, porque você precisa passar pelo processo, você precisa passar pelo vale, mesmo que seja o vale da sombra e da morte. O vale que Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aleluia. E se Davi disse que o Senhor estava com ele, o Senhor também está com você, o Senhor Aleluia. Também está comigo, glória e o Senhor também está com vocês. Aleluia! Glória a Deus! A gente nunca quer o processo, né, pastores? Processo para quê? Me dá logo. Não é verdade?
Eu vou usar os pastores como exemplo. Os pastores têm uma casa maravilhosa em Itacuruçá, onde eu tive o privilégio de ir várias vezes. Pastorinha. O problema é meu, me deixa. Cara chato, caramba. Desculpa aí, pessoal. Oh, cara implicante. E eu tive o privilégio de passar dias com eles, assim, inesquecíveis, coisas muito boas que nem foto vai gravar o que a gente passou lá. Momentos muito bons. Mas eu já estou sabendo que a casa já está sendo transformada. E aí quando eu chegar lá, porque eu vou, eu vou olhar e vou falar assim: nossa, como está mudado isso aqui. A gente, é muito fácil, olha como é que está mudado a matéria-prima final. Mas houve todo um processo, um trabalho, uma relação, um sofrimento, sol na cabeça, né? Enquanto podia estar na praia, tá de caiaque, tá nadando, tá surfando, fazendo alguma coisa, estavam o quê? Ralando. Assim é o nosso processo. Mas sabe o que é mais incrível? Davi falou o quê? Ainda que eu passe pela sombra do vale da morte, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo, ou o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque Davi, ele era fortalecido. Eu quero te dizer que Deus vai te fortalecer nesse processo. Porque Davi, ele recebia da parte do Senhor, porque até a fé que você tem não é tua. O Senhor que nos dá a fé, ele acrescenta sobre as nossas vidas. O Senhor, Davi, recebia a fé do Senhor. Davi era um homem de fé. Você também vai ter fé para suportar o processo. E um detalhe: quando Davi fala esse versículo sobre o vale, Davi não se importava, porque a sua esperança estava em Deus. Cara, a esperança de Davi estava em Deus. Ela estava em Deus. Ela não estava no homem. Pode deixar. Ela estava em Deus. Nós queremos te ensinar uma coisa que acontece com muitas pessoas. Aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus. Jesus, quando está no monte, ele falou o quê? Aparta de mim esse cálice. Porque Jesus já não aguentava mais viver o final do processo. Mas ele vira e falou o quê? Mas o quê? Que ele fala: essa é a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. A sua vontade, a minha, é fugir do processo, é clamar para sair desse processo. Mas Deus não vai te tirar do processo, porque se Ele te tirar do processo, Ele mata o propósito dele na sua vida. Então essa é a triste notícia que eu tenho para vocês hoje. Viva o processo para alcançar o propósito. Viva o processo e você vai alcançar o propósito. Quantas vezes Davi falava: não suporto, eu não aguento, Senhor, não aguento mais. Saul não para de me perseguir, ele vai me matar, ele vai acabar me matando. E sabe o que Deus falava para Davi? Eu não vou te tirar, Davi, eu não vou tirar você do seu processo. Pastores, eu não vou tirar vocês dos seus processos. Sabe por quê? Porque se eu tirar, eu mato o meu propósito na sua vida. Era o que Davi escutava do Senhor. Assim eu creio, porque a Bíblia, ele não diz. E aí quando você está no processo para um propósito, Deus está fazendo o quê? Está buscando em você a sua capacitação. Está te fazendo o quê? Superar. Está te dando o quê? Estrutura, capacidade
para você aprender a lidar com as dificuldades e com as crises. Quer viver um propósito? Suporta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Mas nós queremos deixar uma dica aqui para você. Mas quando você achar que chegou no fim do processo e não querer mais continuar, a palavra nessa noite para vocês são: suporta, suporta e suporta até chegar ao fim. Aleluia. Porque você vai passar por esse processo. Aleluia. E aí sim, quando você terminar o estágio, terminar o processo, você vai alcançar o seu propósito. Não abra mão. É porque não é você que está vivendo. Eu tenho meus processos. Eu tenho os meus processos. Para te dizer a verdade, eu não sei nem qual o sonho que Deus tem na minha vida. Eu não sei nem qual o propósito que Ele tem na minha vida. Para ser sincero, às vezes eu tenho a sensação que eu já cheguei no propósito de Deus. Só que a palavra diz que a sua palavra, ela se renova a cada dia. Então significa que todos os dias Ele tem algo novo para nós. Todos os dias Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Todos os dias Ele quer mudar a nossa vida. Maravilhoso isso, né? Ei, olha para cá. Para de fugir do processo. Mergulhe, passe, suporta. Seja cabra macho. Passe por ele. Passa. E passa. E passa. E vai passando. E passa de novo. E passa outra vez. E passa. E passa. E chora no meio do processo. E grita. E diga que você não aguenta mais. E diga que você não suporta mais. Diga que está doendo. Diga que está machucando. Mas termine aquilo que Deus iniciou na sua vida. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que você pode, antes com a tentação dará também o escape, para que você possa suportar. Isso significa que não importa o que você vai viver, se Deus estiver contigo, você suportará todas as provas, todas as lutas, todas as tentações, todas as aflições na sua vida. Você consegue entender que Deus vai te ajudar a passar por isso? Que Deus vai te ajudar a suportar. Você não conhece a força que você tem. Ei, você não conhece a sua estrutura. Sabe o que o apóstolo Paulo fala assim? Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Quando eu pensei que eu estava fraco, que eu estava forte. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que ele não se conhece. Que ele não conhece a sua estrutura física, emocional, espiritual. Ele não conhece. Ele não conhecia. E eu acho muito difícil um homem chegar e falar que conhece aquilo que ele pode suportar, porque só quem sabe é Deus. Talvez humanamente você nunca conseguiria suportar uma crise. Jamais conseguiria suportar uma crise. Mas eu quero que você entenda, nós queremos que você entenda nessa noite que você não está sozinho. Que você não está sozinha. E as crises vêm e vão, e você vai passar por ela, porque você vai suportar as crises. Ele conhece a sua estrutura, Deus conhece a tua capacidade. A grande diferença nisso tudo é que com Deus você não sofre por sofrer. Você não se machuca por se machucar. Ele não quer que você se machuque. Então, meu amado, como diz o povo, pega a visão. Gostaram dessa, né? Suporta, porque Ele vai te sustentar. Sabe o que Deus quer para você? Ele quer ver você crescer, quer te dar coisas novas,
Ele quer, sabe o quê? Ei, te honrar. Aleluia. Talvez no meio da tua família você não tenha honra. Talvez você não é nada no meio da sua família, mas o Senhor quer te honrar. Aleluia. Ele tem coisas para você que hoje você não vai conseguir entender, mas lá na frente você vai entender o porquê que tu passou por todo esse processo. Então guarda isso, pega a visão. Só vive o propósito quem suporta o processo. E quem suporta o processo vai viver o propósito. A gente fez uma comparação com a borboleta, com a metamorfose que tem a lagarta para a borboleta. A lagarta é uma lagarta quase a vida toda, né, pastor? E aí, quando ela vai entrar no momento da sua metamorfose, ela se esconde, como Davi, ela cria um casulo e ela vive um processo. E aí nós entendemos que a borboleta, a lagarta, ela não precisa de um milagre. Você que está atrás de milagre, ela precisa, sabe de quê? De um processo. Você que está nos assistindo nessa noite, você que está aqui sentado aqui com a gente, você que está nos ouvindo, você não precisa de milagre, você precisa de processo. Você precisa de um processo. Quem era Davi antes do processo? O que era Davi antes de ser rei? Antes de passar pelo processo? Para terminar, quero que você entenda uma coisa. Deixa eu me preparar aqui para terminar. Nós queremos te pedir para você não temer diante das dificuldades, mas compreender que o processo faz parte de um propósito. Deus abençoe a todos. Amém?